E aí, galera, aqui é a Nathalie Furtado. Sejam bem-vindos ao Nática Shopa. Eu vou fazer uma viagem. Na verdade, eu vim de Navegantes para Blumenau, que é próximo. E eu utilizei um aplicativo. O motorista, ele era um menino muito querido. A gente criou uma afinidade, começou a conversar, trocou uma ideia bem massa. Até que ele veio e me procurou pra gente fazer um vídeo para a faculdade dele sobre o assunto de sexologia. Então ele ele achou muito interessante conversar comigo sobre o que é sexologia para mim como mulher trans e como está sendo essa experiência para mim. E eu super me senti à vontade e tranquila em dividir isso com ele, né? Então eu separei o vídeo em duas partes. Eu vou estar postando a primeira hoje. O vídeo vai estar subindo na terça-feira à noite, porque eu tinha comentado e postado que eu ia subir os vídeos toda segunda e quinta. Mas na verdade eu vou estar postando os vídeos na terça-feira e na quinta-feira, que fica melhor pra mim tanto editar quanto subir os vídeos. E eu vou separar o vídeo em duas partes. Hoje eu vou lançar a primeira parte. Esse vídeo vai estar subindo na terça-feira. Eu peço pra vocês que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. É muito importante pra mim que vocês se inscrevam, que vocês comentem embaixo dos meus vídeos o que vocês estão achando, dicas de vídeos pra mim estar fazendo, a opinião de vocês também vai importar bastante. Oi, Nata. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Que bom. Tá me ouvindo bem? Sim, tudo tranquilo. Bom, para quem for assistir o nosso vídeo, olá, oi a todos. A gente está gravando esse vídeo porque eu estudo medicina na Universidade Aberta Interamericana, em Buenos Aires. Tem uma disciplina chamada Medicina da Sexualidade, e o trabalho final dessa disciplina, uma das propostas foi gravar, enfim, qualquer tipo de conteúdo relacionado à sexualidade. Como eu conheci a Nata de uma maneira muito legal, a gente teve uma troca muito, muito legal, na hora me veio na cabeça conversar com ela sobre sexualidade na vida de uma mulher transexual. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Agora ela vai se apresentar para vocês, vai contar como a gente se conheceu e a gente vai começar com o nosso bate-papo. Olá, pessoas. Eu me chamo Nathalie Furtado, tenho 22 anos e sou uma mulher transexual. Eu estou em transição já faz mais ou menos uns 2 anos. A gente se conheceu por um aplicativo de corrida, de viagem, na verdade, né? O BlaBlaCar. E aí, papo vai, papo vem, me apresentei para ele, a gente começou a conversar. E até que ele comentou que estava cursando, né? E contei um pouco sobre a minha história, sobre como estava sendo a minha experiência. E ele me mandou mensagem, fez depois de acho que uns 2 meses, né, que a gente se conheceu, perguntando se eu Isso. topava gravar um vídeo. E eu aceitei. Também tem um canal no YouTube e o vídeo vai ser postado lá. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: quando a gente fala em sexo, o que te vem à cabeça? Sexo, eu acho que tem várias destinações, né? Pode ser tanto em questão de gênero, quanto em questão de sexualidade, a forma que a pessoa se vê, a forma que a pessoa se porta, o que ela sente atração, o que é sexo para ela, no caso, o que é desejo. Então, tem vários significados, né? Cada pessoa vê de um jeito. Por exemplo, aquela mulher por exemplo, sexo feminino, ela se atrai pelo sexo masculino ou se atrai pelo sexo feminino também, pode ser uma pessoa homossexual, e assim também como no sexo em questão de relação entre duas pessoas, né? Exato. É muito importante, o legal dessa matéria tem sido a gente saber a diferença dos vários termos que a gente usa quando diz algo relacionado a sexo. Em todas as suas variantes, por exemplo, o sexo. Além do sexo como ato sexual, também existe ele relacionado à parte genotípica, que seria a genética, que vai dizer se esse ser humano ele é um macho ou uma fêmea. A parte fenotípica, que é como a pessoa é vista através das suas características, como homem, como uma mulher, enfim. Então, é muito importante aqui a gente destacar essas diferenças para saber usar os termos certinhos. E agora, ao longo da nossa conversa, a gente vai ver que essa questão dos termos
tudo tem, hoje em dia a gente tem conhecimento de como usar tudo da maneira correta e de como cada pessoa se sente mais respeitada, valorizada, da maneira adequada como os termos são empregados, né? Então, isso é muito importante, a gente saber conversar e usar os termos da maneira correta. A próxima pergunta que eu te faço é a seguinte: quando a gente fala em gênero, existe uma teoria de 1968, dita pelo psiquiatra Robert Stoller, que nessa teoria ele definiu a identidade de gênero não sendo determinada apenas pelo sexo biológico, e sim pelo fato de a pessoa ter vivido desde o nascimento experiências, rituais e costumes atribuídos a cada gênero. Então, aí entra mais um termo, a questão gênero. Dessa maneira, quando que tu percebeu que tu não se identificava e não pertencia ao gênero com o qual tu nasceu? Em questão ao meu gênero, desde muito nova, desde pequenininha, assim, eu sempre procurei o que era feminino, sempre gostei do que era de menina, no caso. A minha mãe, ela sempre dava pra gente no final de ano, sempre dava um presente, assim, tipo, mais caro, no caso. E ela dava, às vezes, pista de Hot Wheels, brinquedos, assim. E eu achava engraçado, porque eu sempre queria brincar com boneco. A boneca, para mim, pedir para eles era um pouco estranho, porque eles eram religiosos, então soava de uma forma, para eles, assim, de um certo preconceito, porque eles também não entendiam. Só que desde muito novinha, eu me vendo como uma menina, eu gostava de ser tratada como menina, eu gostava de brincar só com menina, eu me entendia mais como mulher e com mulheres, mas eu tinha 6 anos de idade, eu tive uma experiência de estar brincando na escola, e eu dei um selinho no menino e um selinho numa menina. E eu fiquei pensando, o que estava acontecendo? Mas depois disso, o tempo passou, eu fui crescendo, nunca mais pensei no assunto, e quando eu estava com 14 para 15 anos, eu beijei um menino e beijei uma menina. Então eu fui descobrindo e fui vendo, poxa, tá, mas falam para mim ficar com menina e ser um menino, mas eu não me vejo como menino, mas gosto de ficar com menina e gosto de beijar menino. O que está acontecendo? E conforme eu fui crescendo, fui descobrindo que aquilo é super natural, sabe? Cada pessoa Sim. tem a sua sexualidade, tem a sua identidade de gênero, cada pessoa sente atração de uma forma diferente. Tem pessoa que sente atração por uma pessoa mais baixa, mais alta, mais gorda, mais magra, homem, mulher, afeminado ou não, másculo ou não. Então, conforme eu fui crescendo, eu fui aprendendo, né? Mas eu sempre soube dividir a minha identidade de gênero como mulher da minha sexualidade, que eu sou pansexual. E aí entra novamente o que eu falei sobre atribuir certinho a definição de cada termo, né? Porque as pessoas, elas confundem, elas colocam tudo no mesmo saco e definem a partir disso aí. E não, tem diferença entre gênero, entre orientação sexual, tudo isso que tu comentou e que a gente vai falando mais para frente. Tu te considera satisfeita sexualmente enquanto mulher? Hoje em dia, sim. Eu tive alguns problemas conforme eu fui crescendo e me descobrindo e me desenvolvendo, porque no caso, assim, eu tinha que me portar como um menino, só que eu me via como uma menina, gostava de ser tratada como uma menina. Eu ficava com meninas que gostavam de meninas porque elas gostavam e sentiam que eu era uma menina. Sim, Mas quando eu ficava com um menino era diferente, porque eles não me sentiam como menino, eles me sentiam como menina. Então, quando eles eram gays, eles não gostavam de ficar comigo ou não sentiam atração. E quando eram meninos, eles não entendiam o que acontecia e tinham aquele preconceito, entende? Então, não tinham coragem de expor isso, não tinham coragem de assumir. E foi a partir dos meus 18 anos que eu que eu iniciei minha transição de gênero, que eu comecei a trocar as minhas roupas, comecei com a maquiagem, aí quando eu comecei a hormonioterapia, eu já estava com 19 anos, fui buscando a minha independência para poder dar continuidade à minha transição de gênero, né? E o maior medo da minha família foi que eu caísse na prostituição, porque 90% das mulheres transexuais no Brasil, elas pendem à prostituição, porque sofrem preconceito no trabalho, são expulsas de casa, sim. existem todo esse preconceito. E aí eu percebo que hoje em dia
eu vejo, já aconteceu muitas experiências comigo de homens é, heterossexuais me procurarem para sexo, me procurarem de uma forma por prazer no privado, ou às vezes para pagar, ou querer me chamar para convidar, mas terem vergonha e terem atitudes preconceituosas comigo, tipo, pessoalmente, né? Então, hoje em dia, eu me sinto bem mais realizada sexualmente, porque eu me entendo mais como mulher, eu me entendo como meu corpo. Eu tenho o meu parceiro, que a gente já tá junto já faz 3 anos, então foi toda uma caminhada, uma descoberta. Hoje em dia, eu me sinto mais aberta. Tanto é que no começo da nossa relação, nos 3 primeiros meses, eu nunca fiquei pelada na frente dele, por ter essa disforia, por ter esse Sim, preconceito com o meu próprio corpo. Mas hoje em dia eu sou totalmente satisfeita comigo mesma, com questão sexual, assim. que bom. Foi tudo questão de tempo e de conhecimento, né? É que a gente acha, às vezes, que o maior problema das pessoas é achar que a gente precisa se encaixar ou precisa de outra pessoa para suprir a gente, para mostrar a gente, para gente o que tal coisa vai te ajudar ou vai te fazer melhor. Não, a gente tem que buscar com a gente mesmo, sabe? A gente tem que resolver as questões com a gente mesmo para depois querer se encaixar com uma pessoa. Tem muitas pessoas que às vezes não se encontraram ainda e se encaixam. Tem muitos Sim, casamentos também, que os homens casam com as mulheres, falam para viver uma vida de fachada ou de aparência que está casado, que é aquilo, em vez de se encontrar primeiro, de viver o que quer viver para si, para depois se encaixar com outras pessoas, né? sim, é verdade. Em questão de orientação sexual, que tu já deu uma pinceladinha. Qual que é a tua orientação sexual? E eu quero saber se tu já teve dúvida alguma vez em relação a isso. A única dúvida que eu tive foi mesmo por preconceito, né? Porque eu não sabia se eu era menino, se eu era menina, se eu gostava de menino, se eu gostava de menina. Mas comigo mesma eu tinha que, poxa, eu acho que eu sinto atração por uma pessoa e eu sinto atração por todo tipo de pessoa. Tipo, eu sinto atração pelo jeito masculino e pelo jeito feminino. Eu gosto do toque que o homem tem, da forma do beijo, da pele, do cheiro, assim como eu também gosto do toque, do cheiro, do beijo que a mulher tem. E conforme foi passando o tempo, eu fui escutando das pessoas, tá, mas tu não pode, até mesmo no meio das meninas trans, assim, que eu conheci, tu não pode dizer que tu é trans e beijar mulher ou ficar com mulher. Uma coisa não se encaixa na outra. Então sempre tem essa dúvida de tipo, o gênero da pessoa mistura com a sexualidade. E às vezes quando eu falo para as pessoas, eu já me relacionei com meninas, já fiquei com meninas e eu gosto. As pessoas ficam, nossa, sério? Mas tu não é trans? Elas misturam uma coisa na outra, acham que por eu ser trans eu tenho que gostar de homem. No caso, eu sou trans, me vejo como mulher, quero só ser mulher e quero ficar com homem. Confundem a sexualidade da gente com Sim, a identidade de gênero. Mas eu, hoje em dia, eu sou totalmente satisfeita com o meu parceiro, só que eu sou uma pessoa que eu tenho atração por várias pessoas, por indiferente de gêneros, de aparência, se é alto, baixo, magro, gordo. Então, para mim, hoje em dia eu estou resolvida. Mas a única dúvida mesmo que me surgiu foi por conta de preconceito das outras pessoas ou da forma que as pessoas viam ou comentavam comigo mesmo. sim, sim, até porque a pansexualidade ela é algo falado muito recentemente. Então, eu imagino que mesmo dentro do meio transexual, por exemplo, como tu citou, deve ter muito preconceito, sim, pelo desconhecimento, né? As pessoas não sabem o que que é, não sabem entender, então, de fato, realmente, muitas soa como algo estranho, só que não, né? Tu tá aí para provar que isso existe também, essa Eu orientação. não interfere em nada. No caso, que nem, por exemplo, eu tenho vontade de fazer cirurgias futuras, que eu quero fazer a cirurgia de readequação sexual, quero fazer o peito, quero mexer no meu rosto. É, eu gosto de me ver, eu amo me ver na forma feminina, como mulher, só que isso não muda a minha sexualidade, não muda o que eu sinto atração, entende? Então, Sim, uma coisa não mistura com a outra, são duas coisas distintas. sim, exato. Em relação a alguns conceitos, o que que para ti é erotismo e sensualidade? E eu quero que tu defina o que que seria uma pessoa sensual, na tua opinião. Olha, para mim, uma pessoa sensual é uma pessoa que é
o que mais me excita é uma pessoa que é bonita, não só pelas características, mas pelo jeito dela ser, pelo respeito que ela tem, o que ela exala em si, sabe? A confiança que ela tem. E não só por isso, porque, por exemplo, o meu marido barra namorado, ele me conquistou porque ele é um homem muito respeitoso, sabe? Quando a gente se Sim, conheceu, ele super, tipo, esperou meu espaço, ele não invadiu meu espaço, ele não foi agressivo comigo. E eu tô tão acostumada com os homens serem e com muita sede ao pote que eu sou muito agressiva, eu vivo na defensiva, sabe? sim, Então, aquilo pra mim foi algo que eu achei muito sensual, sabe? Ele me respeitar, ele respeitar o meu espaço, ele ir devagar. Então, pra mim, uma pessoa que me respeita é uma pessoa que se torna sensual, sabe? Só que tem vários tipos de pessoas sensuais também, assim como eu vejo muitas meninas que têm um corpo bonito, às vezes não só pelo corpo também, mas pela forma de dançar, pela forma de se expressar, são coisas que eu vejo que se tornam sensuais, sabe? Uma pessoa que é segura de si, ela sabe como é gesticular, como falar, como ser sensual e como instigar as outras pessoas, né? sim. Até porque a sensualidade, ela não deve ser definida só através do que a gente vê, né? Do Sim. que é visível. Por exemplo, durante o curso dessa matéria, a gente teve uma conversa com uma deficiente visual para falar sobre sexualidade. E aí, se tu parar para pensar, tá, mas então na vida dela não entra nada disso, de sensualidade, de erotismo, porque ela não enxerga. E não, para ela definiu sensualidade, uma pessoa sensual, ela se atrai muito pela voz, pelo abraço, pelo cuidado, mais ou menos tudo isso que tu também falou que te chama atenção. Então, nem sempre o que a gente vê como estereótipo, como o que é julgado pela sociedade como algo bonito, necessariamente vai ser sensual ou erótico, né? É muito legal parar para pensar nessa. O meu boy, ele tem. Eu acho o corpo dele muito bonito, é uma coisa que me instiga, me deixa com bastante tesão. Só que uma coisa que eu acho bonito também, que eu acho extremamente sensual, é a mão dele. A mão dele, o pé dele, quando ele tá usando um chinelo, às vezes eu olho pro pé dele, é algo que me chama atenção, sabe? Que para mim é sensual. Então acho que não tá só interligado se tem a bunda grande, o peito grande, ou se é forte, ou se é definido, ou se é muito magro, ou eu acho que cada pessoa tem uma forma de ver algo que é sensual para si, né? Exato. É mais uma questão particular, né? Como que tu lida com tudo isso na tua vida? Tu mantém a tua mente erotizada? Mantenho, mantenho. É Acho que importante, não né? só acho que também é muito, né? Ainda mais pelo fato de viver numa relação. Só que acho que não só por isso, porque acho que a gente precisa ter algo que deixe a gente. Porque, cara, cada pessoa tem o seu dia a dia, cada pessoa vive de uma forma, né? Então, claro, tem pessoas que são assexuadas que não veem necessidade de sexo, né? Tem pessoas que não sentem Exato. essa necessidade de sentir prazer, ou de transar, ou de ter uma relação, mas eu busco quase sempre tá com a mente erotizada, assim, sabe? Pelo fato de ter outra pessoa, de estar numa relação, porque isso, querendo ou não, afeta na relação com a pessoa, né? Que tá com a Total. gente. Eu vejo, às vezes, que nem eu tô muito cansada, e aí eu penso, mas eu posso, sei lá, deitar, dormir, capotar, mas e acordar no outro dia. Só que tem outra pessoa do meu lado, entende? Tem outra pessoa ali que tem as necessidades dela, assim como eu também tenho as minhas. E às vezes, não só por necessidade dela, às vezes eu acabo é, vendo que, poxa, eu também estava com vontade, sabe? Tipo, eu tô cansada, mas eu não vou desanimar e acabo me instigando ele, e a gente vê que os dois estão ambos com vontade, com tesão, com vontade de sentir prazer, né? Então, quase sempre eu mantenho a minha mente erotizada. Porque facilita muito a vida a dois, né? Sim, com Ainda mais certeza. nesse exemplo que tu deu, tá cansado, mas tá com tudo ali mentalizado, ajuda tudo a fluir melhor, com certeza.
Não só dois, né? Porque existem vários casais também que tem a três, a Sim, quatro. sim, 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 exato. Liberdade tá aí pra isso, né? Exatamente. Tu é uma mulher com muitas fantasias sexuais? Depende. Sim, sim. Agora ele começou a trabalhar como segurança, então ele usa um uniforme. Então, infelizmente, ele não pode, tipo, o uniforme dele, ele não pode, tipo, eu acho que ele não pode me levar no trabalho, porque ele tem uma rotina, e essa rotina é algo que é deles. Só que é uma coisa que eu nunca tive isso, sabe? Porque por homem fardado nem nada, mas só o fato dele estar ali vestido, o uniforme dele já é algo que me deixa, sabe, daquela coisa assim. E também, como eu te falei, sabe, às vezes eu tô assim, assistindo um filme, alguma coisa, quando eu vejo a mão dele tá na minha perna, ou ele passa a mão no meu cabelo, ou os dedos dele, a unha dele, o pé, assim, eu já fico, relaxa, respira, conta até Vamos lá. 3, fica tranquila, ou senão eu já vou pra cima dele, a gente já se desenvolve. Sim. Sobre pornografia, o que que tu pensa a respeito e tu consome conteúdo pornô? Eu gosto das coisas o mais naturais possíveis, sabe? Tipo, eu fico, para mim, o maior pornô que eu tenho é a minha mente, sabe? A minha mente, que eu tenho fantasia, que eu imagino as coisas. Eu acho que é uma coisa super natural, né? Assistir pornô, ter essa experiência, viver isso. Tem pessoas que gostam bastante, tem até famosos que são viciados nisso. É uma coisa que eu não gosto muito porque foge um pouco da realidade, sabe? Sim, Eu vi um vídeo esse tempo atrás e embaixo tava uma legenda, tipo, e uma seta para ver o making of. E eu acessei o making of que tava na semana desse vídeo. E eu vi que é algo que é literalmente um filme, sabe? É ensaiado, é programado, eles seguem um roteiro, tem maquiagem, tem fotografia, tem imagem, tem tudo isso, sabe? Então, para mim é uma coisa que eu vejo mais como algo, como se eu fosse ver um vídeo, no caso, um filme. É só mais algo que. Mas tem pessoas que se excitam com isso, né? sim. Sim, a pornografia, ela tá aí, ela é válida, na minha opinião, em determinadas situações, só que como várias outras questões, tudo que é em excesso pode se tornar prejudicial. E o grande Claro. problema da pornografia, um exemplo, é que muitos adolescentes, muitas crianças acabam tendo toda a sua educação sexual através disso. E aí entra o que tu disse, é algo forçado, é algo que não é natural, é algo mecânico, e aí ocorre que muitas vezes esses adolescentes eles vão aprender o que tem que ser desse jeito mecânico, que tem que ser essa coisa, esse estereótipo do homem, se for um homem cis, hétero, inabalável, sem sentimentos e que tem que estar ali pronto para tudo. Um exemplo. Não é assim, né? Isso tudo só Que vai. nem um caso de, por exemplo, tipo de vagina. Todo mundo acha que tem que ser só de um jeito. Que nem eu tenho na minha mente, sabe? Que eu quero fazer minha cirurgia de readequação sexual por algo que eu acho que eu vou me sentir melhor comigo mesma. Uhum. Só que eu não idealizo aquela coisa, aquela imagem, ai, perfeita, assim, na minha cabeça, que tem que ser assim, o lábio tem que ser assado e tem que. Não, porque existem vários tipos de vagina, existem tem milhares, assim como existem vários tipos de pênis também. Exatamente. Tem uma série agora que tá bem famosa que retrata sobre isso e eu acho maravilhoso. Eu acho, assim, muito importante. Eu acho que deveria existir uma matéria, ou até mesmo na ciência, no colégio, ser conversado sobre isso. Porque para as pessoas, para as crianças, principalmente, os adolescentes, aprenderem a impor limites, respeitar e conhecer o próprio corpo. A minha mãe, ela não teve muito diálogo com a mãe dela. Então, a primeira experiência que ela teve quando ela virou mocinha, né, foi na escola, dentro Sim, da sala de aula, e todo mundo viu. A professora que teve que conversar com ela, acolher ela, explicar para ela o que estava acontecendo. E hoje em dia, a minha mãe cresceu com. Eu e meu irmão, a gente cresceu de uma forma que a minha mãe, ela conversa muito sobre tudo com a gente. E eu tenho uma irmãzinha de 4 anos que hoje em dia ela não deixa encostar nela.
se alguém passa a mão nela, ela fala, eu vou falar pra minha mãe. Sim. Ou ela bate, ela grita, ela briga. Quando ela vai no banheiro, eu tenho um sobrinho também, que ele é bem novinho, e ele corre atrás porque eles estão brincando, e ela fala, não, B, não pode, menino não pode ver menina, sabe? E Já ela tá já, bem consciente. isso, porque minha mãe conversa com ela, que não pode tocar no corpinho dela, que ele não pode mexer, que ela tem que ir no banheiro sozinha, que com acompanhada de uma menina, no caso, às vezes eu acompanho ela, ou sempre minha mãe. Então, essa conversa não é só para, vai fazer sexo, ou é isso, ou é penetração. Não. É uma conversa que ensina, que educa, né? Que ensina Claro, por limites. E muitas coisas seriam evitadas, né? Se tivesse esse diálogo. com certeza. A série que tu comentou não é Sex Education? Isso mesmo. É muito boa. Eu assisto e fico sempre pensando no que a gente retrata e trata na aula de sexologia, porque ela é super, super legal e traz Sim, conteúdo muito interessante, né? obrigada para quem me assistiu até aqui. Um beijão e até a próxima.